Pai do Senhor Jesus, hoje gostamos, né? Foi um dia bom, louvor hoje, tudo com músicas cristocêntricas, a gente falando de Jesus o tempo inteiro. E hoje é o dia dele, né? Hoje é o dia da Santa Ceia, da gente confirmar essa aliança com ele. E não tem coisa melhor do que falar de Jesus, pregar de Jesus e o tempo inteiro a gente ser grato a ele, não é verdade? Tem muita gente aqui que com certeza tem o coração cheio de gratidão por que Deus tem feito. Tem muita gente passando por lutas e dificuldades, mas sabemos que Ele está no comando de todas as coisas. Tem pessoas que vêm hoje talvez com uma petição no seu coração, uma palavra, uma resposta de Deus para aquilo que está angustiando sua vida. E eu tenho a convicção que hoje Deus vai falar com você a respeito de tudo isso. Vai dar a resposta porque Ele é aquele que nunca deixa você voltar para casa sem resposta. Então, hoje é um dia poderoso da gente estar louvando a Ele. E vamos estar falando sobre as histórias dos nossos heróis que estão aqui nessa Bíblia. Os heróis que vivem nela e aquela, porque é nesse livro que tem tudo aquilo que precisamos, que todo ser humano precisa. Aqui tem as promessas para a sua vida, e aqui tem a identidade do Criador, dizendo a respeito de você, quem você é. Então, a Bíblia diz quem eu sou, e a Bíblia diz quem você é. A Bíblia diz para onde você vai, e a Bíblia nos dá as respostas, todas as respostas dos anseios da vida, do ser humano. E tem respostas que nós temos que nós mesmos buscar, que Deus quer que tomemos atitude. Então, para isso, nós precisamos entender um pouco da vida, da nossa vida. Entender as situações que os homens e mulheres de Deus passaram na história da Bíblia, e tiveram que lutar com tantas adversidades do mundo que você talvez esteja vivendo. Uma mudança de local, uma mudança de país, uma mudança de trabalho, uma mudança de emprego, para os jovens a mudança de sala de aula, mudança de escola, mudança de amigos. Então tudo na vida são dividido em fases. E todas elas são diferentes. E todas elas exigem algo de nós para adaptação. Em alguns momentos precisamos deixar algumas coisas de lado e partir para viver o novo. Temos que abdicar de companhias ou de hábitos para nos adaptarmos à nova fase. E na nova fase, por vezes, precisamos nos dedicar muito para vencermos ou nos adaptarmos a essa nova fase que passamos na vida, que por vezes lutamos muito para conquistar, mas às vezes chegado ali aonde você queria estar, as dificuldades podem se tornar maiores, os obstáculos maiores e os problemas também. Então temos que entender que em todo momento nós dependemos não só de nós. Em alguns momentos a nossa força, a capacidade não é suficiente. Nós temos que entender e agradecer essa companhia maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos apoia, Ele que nos dá força. E aí, quando a gente olha para trás, vê que superamos tantos obstáculos que, por vezes, nem imaginávamos que poderíamos ter superado. E aí olhamos para trás, olhamos assim e falamos... Sempre foi Ele. Não é verdade? Que às vezes na hora da luta a gente vence as dificuldades, a gente chega a pensar que, nossa, como eu sou bom. Eu sou o cara, eu sou a mina. A gente se acha poderoso. Mas depois a gente olha para trás e pensa bem. Fala, sempre foi Ele. Porque por nós, né,
Aí a gente olha assim, quando a gente está se achando muito bom, muito forte, às vezes Deus põe aquele espelhinho na nossa frente e diz assim, ó, esse aqui era você, querido. Lembra dessa foto? Essa aqui é a foto que você era sem eu. Né? Aí a gente olha para trás e vai falar, meu Deus, é verdade, eu nunca que teria chegado até aqui se não fosse Ele. Né? Então esse sentimento de gratidão tem que acompanhar o coração de cada um. Cada fase, cada momento, né? Cada fase da nossa vida, a gente olhar para trás e conseguir pensar, irmão, nos problemas que tivemos. Talvez a gente olhe para trás e você vai pensar assim, começar a analisar que muitas vezes pode ter nos faltado esse sentimento de gratidão, né? Que às vezes não estava com a gente lá atrás. E não vimos no que fomos favorecidos por pessoas que Deus colocou em nossa vida, que nos ajudou. E aí, às vezes, por causa de um motivo bobo, a gente desprezou, largou mão e seguiu o caminho. Mas a gente olhando depois, com o tempo, maturidade, a gente olha para trás e fala assim, puxa vida, quantas pessoas importantes Deus colocou no nosso caminho e talvez eu não soube reconhecer naquele momento. Amém? Então, é um tempo de crescimento. Então, quando a gente fala de crescimento, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar de fases. Eu quero falar sobre isso. Então, essas mudanças de fases não faz com que nós pensamos muito sobre as que virão, as que estamos vivendo e as que passaram para trás. E as que ficaram para trás servem justamente para isso. Não só contar as vitórias, mas a gente aprende muito mais nas nossas derrotas, nos nossos erros, naquilo que fizemos de errado. É isso que nos torna pessoas melhores. Entender o que fizemos de errado. Então, por vezes, a gente só quer falar de vitória. Mas os grandes aprendizados vêm com os insucessos, né? Derrota não, eu falo insucesso. Ou atitudes erradas que tivemos, sentimentos errados que explanamos, momentos de ira, de raiva, falamos tantas coisas, que depois, né, a gente fala, puxa vida, se eu tivesse engolido aqueles 5 segundos de ira, talvez o caminho, a história pudesse ter sido outra. Se eu tivesse engolido o meu orgulho naquele momento, talvez a história teria sido outra. Se eu tivesse a capacidade de perdoar naquele momento, talvez a minha história seria outra. Então, e por vezes nós reescrevemos a nossa história sem levar isso em consideração, porque a gente tem uma dificuldade de nos acusar, né? Assumir culpas, assumir responsabilidade daquilo que fizemos lá atrás, que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Então, isso às vezes atrasa nosso aprendizado. E com Deus fica às vezes mais fácil, que aí o Cristo dá uma pitadinha de humildade na gente, põe um manto, né? O manto da humildade sobre nós, para a gente poder olhar a nossa história e começar a enxergá-la de uma maneira diferente. Não só se justificando, não só reescrevendo a história que você acha bonita, e às vezes as grandes vitórias estão na história feia da nossa vida. Amém? Então, abram suas Bíblias lá. Eu vou começar aqui com Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 5. Semana passada eu fiz uma introdução justamente nesse tempo. Segunda Samuel 5:1. A gente vai percebendo que a idade vem chegando quando a gente compra uma Bíblia com letras gigantes. E tem aquelas Bíblias escritas super gigante, aí você compra ela, não tem nem comentário para sobrar mais espaço para as letras, e aí você olha para elas e acha que elas são pequenas ainda. Então você começa a perceber que você precisa ir para o oculista, né? Então, os filisteus... Não, meu Deus... Eu estou no 1 Samuel, tá vendo? Eu falando da Bíblia, fui no 1 Samuel, falando em vez do 2 Samuel.
Amém. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos todos seus ossos e tua carne. Pronto, próximo. E também dantes, E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre nós. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém? Até aqui. A gente chega num momento da história que Davi é reconhecido rei. Vêm os príncipes de toda a cidade. Já 7 anos antes, ele já havia sido considerado rei sobre Judá, sobre a tribo de Judá. Passaram-se outros 7 anos, aí vem todo Israel. Com a morte de Saul, Davi passou a reinar em Judá. E depois de 7 anos, todas as outras tribos vieram até Davi para pedir que ele reinasse sobre todos. Então vamos vendo uma história quando chega o ápice da vida de uma pessoa para alcançar um objetivo, aquela promessa de Deus. Daquela história que começou lá quando Saul foi rejeitado por Deus. E o profeta Samuel, ordenado por Deus, enche sua botija de óleo, sua botija de óleo, enche o seu chifre de óleo, um chifre como aquele ali, não o grande, o pequeno, e vai para ungir um rei, que Deus mostraria naquela hora. E ele entra na casa de Jessé, e sabia que Deus já havia dito: é nessa casa você vai ungir um rei. E Jessé junta todos os seus filhos para apresentar a Samuel. E vem os seus 7 filhos, Abinadab, o primeiro, primogênito, bonitão, alto, estatura de rei, estatura de lutador. E aí quando Samuel olha para ele, ele diz assim: com certeza esse será o futuro rei de Israel. Aí Deus diz ao seu coração: não é esse. E foram passando os irmãos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7. E Deus: não é esse, não é esse, não é esse. Aí o Samuel vira para Jessé e diz: porventura haverá mais um outro filho seu? Tem um menino que é ruivo. Diz os estudiosos que provavelmente ele deve ter vindo de fora do casamento, pela aparência ser diferente dos outros irmãos, já rejeitado, deixado de lado. Ele falou: está lá no campo. Então traga ele, disse o profeta. Sem ele, sem todos os seus filhos aqui, não faremos a ceia. E aí trazem o menino Davi. E quando ele adentra na casa, Deus fala: esse será o futuro rei. O improvável. Aquele que ninguém acreditava que seria alguma coisa. Sabe? Parece que eu estou falando para um monte de improváveis aqui. Sabe aqueles que ninguém falou que você ia virar nada? Talvez você esteja já se identificando com essa história, porque tem muitos improváveis aqui. Eu sou um improvável, né? Nós somos improváveis. E aí Deus nos escolhe como escolheu Davi. E vem óleo sobre sua cabeça. E unge ele ali. Ele se tornou rei? Não. Mas a unção e a promessa já estava sobre ele. O que eu aprendo é que Davi já aprendeu desde cedo a caminhar debaixo da promessa.
Ele caminhou, ele começou a vida dele já debaixo de uma promessa. Pensa, os estudiosos dizem que ele tinha uns 15 anos ali. E quando chegou, porque ele com 30 anos, ele foi considerado rei de todo Israel, e 7 anos ele reinou sobre Judá, então aos 22 para os 23 anos ele já era rei de Judá. Passaram-se pelo menos 7 anos entre cair o azeite sobre sua cabeça e ele se tornar rei. Primeiro o rei, depois o rei sobre todo Israel, para que a promessa verdadeiramente se cumprisse. Mas já era rei, já era o rei de alguma coisa, não é verdade? Com 22 anos. As promessas nem sempre são no momento. Então a gente precisa entender que as promessas precisam ser alimentadas dentro de nós para você poder viver a próxima fase, irmão. Você precisa entender que dificuldades virão. E você vai estar vivendo fases da sua vida que serão preparativos para onde Deus quer que você chegue. E não adianta pular fase. Não adianta pegar atalhos. Não adianta querer ser mais esperto do que o outro, chegar e passar a perna em alguém. Não adianta, irmão, os caminhos de Deus são retos. Você tem que se submeter ao processo. E por vezes o processo é doloroso. Por vezes o processo é criar músculo. Você não fica forte fazendo academia pela internet. Você tem que ir lá bater ferro. Você tem que, você criar músculo, criar músculos naturais. A turma toma umas bombas, muda a alimentação, bate uns ferros, tem que ter uma rotina para criar musculatura. Isso é musculatura física. Musculatura espiritual é oração, é ler Bíblia, buscar a palavra, ter um convívio com Deus, para você criar musculaturas espirituais. Então tudo exige um processo, não é fácil. Persistência, irmão, tem hora que é mais difícil, não sei qual que é mais difícil, mas caminhar é difícil. Sair de casa para caminhar é difícil. A gente precisa, mas que dá uma preguiça, dá aquela desvontade de você sair. Como é difícil. A gente vai, às vezes faz 1 mês, 2 meses, chega uma coisa no 3º mês, a gente para de ir um dia, depois já vai uma vez por semana, na hora que vê já passou 1 ano sem você sair. Oração é a mesma coisa. É uma luta para orar, não é verdade? Eu acho que é pior do que caminhar. Porque para você falar, vou aqui tirar um tempo, parar tudo, vou ajoelhar e orar. Ah, meu Deus. Não precisa ajoelhar não, faz sentado mesmo. Mas para tudo. É difícil. Desliga o celular, põe de lado. No meio da oração você lembra, ai meu Deus do céu. Chega lá, vem, será que chegou? Pim, pim, Vem mensagem. A gente vai olhar. É difícil, mas a gente vence. Mas precisa persistência. Davi, para chegar a ser rei, houve um processo. A gente olha a história dele, não é verdade? Ele estava ali, era entregador de marmita, ia entregar queijo e pão para os seus irmãos, e ficava cuidando das ovelhas do pai. Mas quando surge a oportunidade, quando ele chega lá, que ele vai entregar os pães, eu estou falando para quem já conhece a história, amém? Então eu já estou pulando algumas coisas. Davi vai entregar, o pai manda ele entregar pães e queijos lá, uns queijozinhos para os capitães, para fazer uma média com os chefes dos irmãos, e entregar lá, abastecer os irmãos também. E quando ele chega lá, ele encontra Golias desafiando o povo. Diz a palavra de Deus que Golias ia todos os dias desafiar o povo, pela manhã e à tarde, amedrontando, pondo medo no povo. Vê se um de vocês vem aqui lutar comigo. Para que guerrear todo mundo? Manda o campeão de vocês, vem me encarar. Irmão, parece que a gente está vivendo isso no Brasil, Você está vendo as coisas lá, todo mundo que fala algum negócio errado é preso. Hoje em dia a turma tem até medo de falar na internet. Por quê? Por causa do terror, vai pondo medo, todo dia falando, todo dia perturbando. E aquele demônio do Golias ficava todo dia pondo medo no povo. Então não levantava mais ninguém. Chegou alguém de fora que nunca tinha ouvido, falou, o que esse cara está falando? Espera aí. E vocês vão ficar quietos? Espera aí, alguém tem que tomar atitude. Ninguém vai tomar? Então vou eu. Mas aí falou assim,
Diz que o sujeito que derrotar esse Golias aí vai ter imposto, vai ser isento de imposto, ele e a sua família, vai ainda ganhar uns prêmios, ainda por cima vai ter a filha do rei em casamento, vai morar com o rei, vai morar no palácio, vai comer na mesa do rei. O cara ele falou, tô dentro. É só isso? Eu, um Zé Ninguém, um Zé Mané, se eu derrubar esse grandão aí, eu vou estar lá? Vai. Vou estar na mesa do rei? Vai. E aí? Ele vai e fala assim, eu estou dentro, eu vou desafiar esse gigante. Ah, mas você é um moleque, você não dá conta. Ele falou, peraí, eu lá no meu pasto, eu já matei um leão e já matei um urso. Foram mexer com as minhas ovelhas e eu fui atrás deles. Eu não sei o que ele fez, irmão. Eu não sei como é que ele fez. A Bíblia não explica, só fala que ele matou. Eu não sei como é, se ele foi atrás, se ele fez a armadilha, eu não sei o que ele fez, mas ele matou os bichos. Ele se atirou pedra, que eu acho meio difícil, mas ele foi atrás dos bichos e matou eles. Teve que tomar uma decisão. Não é verdade? Pensa, veio o ladrão lá e roubou uma ovelha. Pensa aqui, você é roubado a carteira, você é roubado a sua casa, alguém entra na sua casa. Aí você tem que tomar uma decisão. Polícia não faz nada, ninguém faz nada. O que você faz? Espera o ladrão voltar? Não é duro ter que tomar uma decisão? De alguém que você não sabe a força, que talvez seja muito maior que a sua? Né? Fala, vou ter que tomar uma atitude. Tenho que tomar uma atitude. E ele tomou uma decisão. Falou, não, eu vou encarar, só eu mesmo aqui, eu vou resolver esse problema. Irmão, pessoas para subirem de fase, tem que ser pessoas que resolvem problemas. A pergunta é, você cria mais problema do que resolve? Você no seu trabalho, você resolve problema ou você cria problema? Na sua casa, você resolve problemas ou você cria problemas? Em casa é fácil, é só saber se houve mais elogio ou reclamação. Né? Então fica fácil você saber. Você é daqueles que para chegar em casa precisa fazer assim, ó. Se você é aquele que precisa pôr as duas mãos no ouvido, meu querido, você não é um resolvedor de problemas. Né? Pessoas que resolvem problemas são pessoas que vão passar para a nova fase. Davi tinha um problema. Tinha um ladrão que matava o gato do pai dele. E ele teve que resolver o problema. Agora, se ele não toma uma decisão, e se ele não vai para cima, e se ele não resolve o problema, ele não estaria pronto para a próxima fase. Fazia tudo parte do treinamento que a vida vai pondo para a gente. Então, todos os problemas que aparecem na nossa vida faz parte de um treinamento para algo superior. A gente não pode... Gente, nós somos brasileiros. O japonês não tem ambição, muita ambição. Ele chegou, entrou, pegou, falou, sou Chaim, resolveu o problema. A perspectiva dele está ali, ele pode ser um ranchô e depois, quando chegar lá no final da vida, alguém dá um carguinho para ele aposentar ganhando mais. Né? Excepcionalmente, pode virar um outro cargo, mas não tanto. São muito limitados. Então, mas a grande maioria se contenta ser Chaim. Fala, agora tenho um emprego, entrei numa empresa boa, agora sou Chaim, é vitalício, agora me aposento aqui. O projeto de vida deles é esse. Por isso que eles fazem poupança, pensa em 30 anos de poupança, 40 anos de poupança. Por quê? Porque ele vai falar, agora meu padrão, minha vida vai ser essa. Mas o brasileiro não é assim, irmão. Nós não somos assim. A nossa índole é outra. E ainda mais, eu vou dizer, você é diferente, mais diferente do que o brasileiro comum. Porque eu não estou falando para um brasileiro no Brasil, eu estou falando para um brasileiro no Japão. E para você ter tomado a decisão de sair do Brasil, você já não está mais no meio da grande maioria. Não estou dizendo maior ou melhor, mas existe algo em você que te torna diferente, que toma decisões diferentes.
que sai para a conquista. Existe um conquistador dentro de você. Você crê nisso? Existe um conquistador dentro de você, está adormecido aí. Não podemos nos conformar com este mundo, irmão. Você veio aqui para conquistar coisas, você não veio aqui para olhar os jardins bonitos do japonês. Você não veio aqui para tirar foto de show de Hanabi e exposição de luzes. Você não veio para tirar aqui foto da natureza. Agora outono vermelho. Você não veio aqui para tirar foto de folhas vermelhas. A gente vai fazer tudo isso. Tirar fotografia até de poste, que a gente é meio turista aqui também, né? A gente tira foto de tudo. Mas, irmão, existe um conquistador dentro de nós. Esse inconformismo com o que existe em você é por causa da semente que Deus já plantou em você. Saber que existe algo diferente para atingir voos maiores. Eu não sei o sonho de cada um, irmão, mas aqui existem sonhadores. Brasileiro é sonhador, irmão. Nós somos sonhadores. Porque todo conquistador sonha. Sonha com voos maiores. Sonha com uma paz diferente do que essa de ser Chaim. Do que você ser, né? Ter lá e falar assim, está garantida a minha aposentadoria. Não, é mais que isso. Ouça na gente. Esse inconformismo. Essa situação que a gente pode fazer melhor, que pode ser melhorado, que pode ser diferente. Cara, não adianta. O fabricante pôs isso em nós. Por isso nós estamos aqui no Japão. Por isso que ele pôs você aqui numa igreja hoje. Porque quando ele diz que os brasileiros conquistarão o Japão, no que diz respeito ao Evangelho, é porque ele tinha que pôr um povo inconformado. Fala assim, o brasileiro não entende a cultura. Não entende e não quer entender. Porque se ele entender, ele não vai fazer. Então ele vai dar um, como fala no Brasil, né? Dar um migué, né? Faz que não entende e vamos para cima. Vamos pregar o Evangelho, vamos fazer o que tem que ser feito. Porque esse é o povo que Deus plantou aqui no Japão. E esse povo quem é? Hã? Pode pegar o dedo de profeta, aponta para o seu irmão. É com você que ele está falando, irmão. É com você que ele está falando, irmão. Amém? E aí Davi olha aquela situação e fala, vou para a luta. Derruba o Golias. Chega fase 2. Ei, mas na mudança de fase, o que ele está perguntando lá, quem vem falar com ele? Abinadab, seu irmão. Bonitão, o escolhido, o guerreiro. E aí, o que você está perguntando, moleque? Bem sei que você é presunçoso, metido a besta. Bem sei, porque só porque jogaram o óleo na sua cabeça, falou que você é rei, você é todo metidão. Não tem nada para você não, rapaz. Falei nada, só estou perguntando, bobão. Que eu posso saber? Vai para a segunda fase. Aí sabe o que acontece na segunda fase? Ele está na mesa do rei. E aí começa a brilhar lá, capitão de 10, capitão de 100, capitão de 1000, capitão dos exércitos de Saul. Vai ascendendo. Sabe outra coisa que você não vê mais na Bíblia? O nome de Abinadab. Porque, irmão, tem situações que quando a gente muda de fase, tem gente que a gente tem que deixar para trás. E às vezes até parente. Muitas das vezes são parentes. E a gente acaba deixando para trás. Sabe por quê? Porque são essas pessoas que não acreditam no seu sucesso. São essas pessoas que não acreditam, que vão estar próximas de você, que não vão entender a fase que Deus está te colocando na vida. Que quando você muda de fase, você deixa de ser aquilo que você era, as pessoas começam a não acreditar. As pessoas não respeitam que você está num outro momento da vida. Porque tem gente que quer te puxar para baixo. Não é possível que ele está lá, ele tem que estar aqui com a gente. Não é possível que ele foi para lá, o lugar dele é aqui. Não é possível que esse cara está pregando. Não é possível que essa pessoa está cantando na igreja, está falando. Não é possível que essa pessoa está prosperando tanto. Não é possível.
trabalha aqui comigo, ganha a mesma coisa que eu, por que está tão bem e eu estou tão lascado? Porque as pessoas não entendem que você mudou de fase. E às vezes as fases não precisa ser uma mudança de emprego, uma melhora de salário. A fase é em nós. Você ganhando aquele mesmo milão por hora, você vai ganhar mais, você vai produzir mais daquele que ganha 1.200, 1.300. Porque o que muda é você. Se isso não muda, aí você muda de fase, você muda de situação, muda de pensamento, muda de atitude. E as pessoas não vão entender isso, meu irmão. Isso vai incomodar o mundo. Incomoda. Quer exemplos de tudo isso? Jesus. Em Lucas, capítulo 4. Olha lá para mim, Lucas 4. Vamos ver o texto para você entender melhor. Lucas 4. Doutor Lucas. Eu estou na Bíblia hoje, estou no aplicativo. Então Jesus aqui no Lucas 4 vai falar do batismo, o tempo dele no deserto, passa lá e confronta o diabo, mudança de fase, 30 anos. Ele chega para ser batizado por João Batista, é batizado, levado para o deserto para ser tentado por Satanás, passa por 40 dias e 40 noites no deserto, é provado, aprovado. Bem, você quer ser um obreiro aprovado, irmão? Quem quer ser obreiro aqui aprovado? Quem quer ser aprovado na vida? Diga amém. E para ser aprovado, o que nós precisamos? Passar na prova. Enquanto não passa na prova, você não é aprovado, irmão. Então trata de sair logo da prova. Tem gente dizendo assim, pastor, eu estou na prova. Então passa, pelo amor de Deus. Vê o que você precisa aprender para ser aprovado, que a prova vai embora. Pastor, eu não passo nessa prova financeira. Todo mês passa um mês, 2 meses, eu estou lá no buraco de novo. Então aprende o que está próximo. Seja aprovado, irmão. Né? Pastor, quando chega a prova de matemática, eu não viro nada. Então estuda, irmão, para passar na prova, pelo amor de Deus, né? A gente tá. Então Jesus foi aprovado e passa para a próxima fase. Ele entra na segunda fase da sua vida. 30 anos na escuridão, 30 anos escondido, 30 anos de preparativo, 30 anos fazendo mesa, cadeira com o pai, 30 anos ajudando lá, fazendo o serviço. Ei, filho de Maria e José, irmão de Tiago e as irmãs dele, está tudo ali na mesma cidade. Então esse é o Jesus carpinteiro, Jesus, filho de José é carpinteiro. Filho de carpinteiro na Bíblia é carpinteiro, filho de pescador é pescador. Porque as coisas eram divididas assim, você tinha suas castas. Você é filho de pescador, vai ser pescador e analfabeto. Porque só estudava aqueles que tinham condições. E os pais podiam ensinar as leituras para os filhos. E Jesus era alguém que o pai tinha ensinado as escrituras para ele. E ele passa para a fase seguinte. Segunda fase de Jesus. E ele e começa a pregar nas sinagogas. Aqui, vamos entrar aqui no 13. E acabando o diabo, 13 já fala do diabo, hein? Que coisa. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi, onde que ele estava aqui, gente? Se coloca aqui. Ele chegando em Nazaré, Jesus de Nazaré, cidade que ele nasceu, cidade onde ele foi criado, aliás, ele nasceu em Belém,
Ele era de Nazaré, nasceu em Belém, fugiu para o Egito, depois voltou, foi viver lá em Nazaré. Então, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Amém. Cadê aqui? Veja, ele volta, vai para a sua região, Cafarnaum, e ele começa a pregar em Cafarnaum, nas cidades circunvizinhas. E prega, e todos se maravilhavam. Aí quando ele chega na sinagoga, naquela que ele cresceu, naquela que ele esteve ali, onde eles trabalhavam, fazia cadeira, fazia mesa, aí ele prega, o que ele fala ali é algo muito poderoso. Quando ele diz sobre as escrituras, dizendo que o evangelho seria pregado aos pobres, aos enfermos, e todos seriam curados, e ele diz assim: e hoje se cumpre essa escritura. Ele está dizendo: olha, está se cumprindo, porque chegou o cara que ia vir, que haveria de vir, e veio. O eu sou chegou aqui. Aí aqueles que viram ele crescer, mas fala bonito, fala legal, né? Nossa, legal, fala bem, mas não é José? Não é filho de José? Carpinteiro. Sabe, aquele pessoal que viu ele crescer. As pessoas têm dificuldade, irmão. Às vezes você está dando sinais e maravilhas, aí você está dando todos os sinais de que você não é mais a mesma pessoa. Mas aqueles ali em volta de você vão ter dificuldade de olhar para você e ver a diferença. Aquela cidade inteira quis matar Jesus. Esse mesmo texto vai dizer que pegaram ele e levaram ele para o alto de um precipício e queriam jogar ele lá de cima. E ele deu um jeito e escapou do negócio. Não importava o que ele dizia, importava o que eles achavam. Importa o que para as pessoas, que eles criam uma imagem sobre você, e você vai ter que ter uma dificuldade muito grande de ficar provando quem é você. E se você se deixar levar, irmão, você vai estar o tempo inteiro preocupado em provar para as pessoas quem você é. Tudo bem que Jesus um dia perguntou, como aqui o evangelista Mauro disse assim: o que as pessoas dizem de mim? O que elas acham que eu sou? Importante às vezes você saber o que acham de você, mas isso não pode determinar ou mudar aquilo que você é. Você tem que saber quem você é. Às vezes você saber receber uma crítica, saber o que estão dizendo de mim, falar: tem isso, ele é muito bom, mas tem isso de errado. E aí você peneira: será que é isso mesmo? Tem fundamento? Vamos ver se eu melhoro nisso, vamos ver se eu melhoro naquilo. Ouvir a opinião do povo, ouvir a opinião do que dizem a respeito de você, para que você melhore. Amém? Mas agora, você não pode continuar caminhar crescendo, achando que você tem que agradar a todos, e todos têm que reconhecer, que muitos não vão te reconhecer. Muitos vão continuar com aquela imagem que você tinha tempos atrás, e essas pessoas você vai ter que largar pelo caminho, para você avançar para a nova fase. Você não vai ficar perdendo tempo provando quem é. Está entendendo? Assim, eu vejo no trabalho, as pessoas trabalham: fulano disse que eu sou assim, fulano disse que eu sou assado, fulano disse que você faz isso. Fala: você sabe o que falam de você? Eu tinha perguntado para mim, eu falei: não sei, não quero saber.
Mas por que você não quer saber? Eu falei, porque eu sei quem eu sou. E para alguns a opinião deles, para mim não importa. Realmente, não é porque eu me acho, é porque eu sei quem eu sou. E eu já sei que não vai vir coisa boa, para que eu vou ficar ouvindo? Quando alguém vem falar, sabe o que falam de você? Eu não preciso saber não, irmão. Você já sabe de onde vem a fonte. Você fala, coisa boa não vem. Então é melhor, poupa meus ouvidos. Porque as pessoas não vão reconhecer de onde você saiu. Você está entendendo isso? Por exemplo, vou para o Brasil, voltei para o Brasil depois de muitos anos. E fui passear nos bairros onde eu fui criado. Fui rever meus amigos. Eu passei lá no bairro lá do Jaçanã, Zona Norte de São Paulo, né? Famoso lá pela música do Adoniran Barbosa. E lá eu vivi até os 15 anos. Aí alguém me viu lá e falou, o Kung Fu tá aí. O outro é o Ding Ling, o outro é o Chorabinaga, brincava com o meu nome. Tinha apelido para tudo quanto é jeito. Porque foi o pessoal que me conheceu naquela fase. Eu já não sou mais o Kung Fu, uma que eu nem tenho físico mais para isso. Aí eu fui lá em Guarulhos, meu bairro. Lá eu cresci, vivi, até a minha idade adulta, passei minha adolescência. Então todos me conheceram ali, desde os 15 até os 30. Vivi ali uma boa parte da minha vida. Aí vou visitar um amigo meu. Ele tem um restaurante, estamos lá dentro, conversando dentro do restaurante. E aquele esquema, né? Quando eu era do mundão, cada 5 palavras, 3 era palavrão. E nós conversando, mas eu não falava nenhum. E às vezes eu falava alguns que doía até no ouvido, assim, eu ficava meio constrangido. Mas eu não poderia recriminá-lo. Mas eu vi que ele começou a perceber um momento que ele estava falando demais, ele estava me testando. Sabe, para ver se eu entrava no mesmo ritmo que ele. E ele falando, a gente contando as histórias, às vezes rindo, mas o meu linguajar mudou. O meu jeito de falar era outro, é outro. E ele continuava falando palavrão, mas chegou um momento da conversa que ele falou, Paulinho, lá eu sou chamado de Paulinho. Ainda eles me conhecem como Paulinho. Paulinho, você mudou mesmo. Você já não é como antes. No japonês falava bastante palavrão, né? E eu vejo que você não fala mais. E eu vejo que te incomoda. Legal saber que você mudou. Que legal. Que bom. Mas as pessoas têm dificuldade. A grande maioria ainda não, né? Muitas das vezes as pessoas não reconhecem isso em você. Você andar, ainda te chamam por aquilo que você era, né? Fala, Paulinho, tudo bem? E aí, cara de China, tudo bem? Né? E vai os apelidos. Você volta lá, você começa a lembrar meu passado, né? Os nomes que a gente era chamado, e volta a lembrança. Mas aquele passado não me pertence mais. Aquele lugar, aquela fase da vida já não pertence mais. A gente tem que deixar para trás. A gente volta, abraça os amigos, traz recordações, lembranças, mas não caminham mais comigo. Não serve para essa caminhada. E a gente tem que aprender, irmão, a largar as bagagens. Eu não sei o que você está trazendo da fase anterior para essa. Traga as experiências boas. Lembranças que te remetem a um passado, que te trazem dor, precisam ser lançadas no mar do esquecimento. Pessoas que estão lá atrás, te amarrando, te prendendo, eu não sei o que te amarra com essa pessoa, irmão. Se é ira, se é raiva, se é o que for que esteja o sentimento dentro de você, perdoa esse sujeito, perdoa essa sujeita e deixa eles viverem a vida deles. Viva a sua, parta para a nova fase, senão você vai ficar vivendo a velha fase na nova, não dá certo. Sabe? Tem gente que mora na gente por causa de ressentimento. Tem gente que mora em nós, ocupa espaço na nossa vida simplesmente porque a gente tem raiva e não consegue perdoar. Irmão, aprendemos na libertação que a maneira mais barata de você se ver livre de alguém é perdoando ela. Perdoa.
Ah, pastor, não dá. Dá sim. Perdoa. Ah, não consigo. Consegue sim. É só pedir um milagre para Deus. Fala, Deus, faz um milagre aqui dentro e faz eu perdoar essa pessoa. Então, começa a perdoar todo dia, irmão. Porque você vai ver que na hora que você menos esperar, essas amarras vão ser cortadas. Que é aí que você vai estar livre para viver. Porque somos nós mesmos que nos amarramos ao passado, a muita história. Viva a nova fase. Você está numa nova fase da sua vida. Você está caminhando para uma nova história na sua vida. Você está procurando um novo caminho para a sua vida. Você está procurando respostas para a sua vida. Então entenda que uma fase tem que ser passada para trás. Ah, eu era boca suja. Não é mais. Eu xingava. Hoje não xinga mais. Eu reclamava. Não reclame mais. Agora essa morreu. Esse ficou na fase 2. Agora eu estou na fase 3. E estou caminhando. E vou caminhar para 4, para 5, para 6. Eu quero mudanças de fase na vida. E as pessoas não dependam do reconhecimento dos outros. Você tem que entender a situação que você vai estar vivendo. O Salmo 23, o que Davi diz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia para águas tranquilas. Não é verdade? O que ele está falando? Ele está falando em momento de angústia. Ele está falando em momento de tristeza, momento de perseguição, momento de dor. Saul na cola dele, querendo matar ele. Ele está falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me guia para águas tranquilas. Ele está falando sendo perseguido. Ele está falando com guerreiros querendo matar ele. A maior tropa do exército atrás dele. O Salmo 125 fala a mesma coisa. Fala assim, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que nunca se abalarão. Ele está dizendo isso debaixo de perseguição. Ele escreveu esse salmo dentro da caverna de Adulão, sendo lá escondido, escorrachado, fugido de Saul. Porque é uma questão de atitude, irmão, quando você acredita nas promessas de Deus. Não são as circunstâncias. Davi era diferente, porque ele acreditava, porque ele vivia pelo que ele cria, não pelo que ele sentia. Você está entendendo? Nós somos criados, habituados a sentir. Ah, fui na igreja, senti isso. Ah, o pastor falou, eu senti isso. Ah, hoje o culto de hoje não foi legal, não senti nada. Né? Ah, eu vou na igreja e não sinto nada. Você não tem que sentir nada. A igreja não foi feita para você sentir, irmão. A igreja foi feita para você acreditar. Você está aqui é pela fé. Ah, dessa vez o pastor orou, nem caí. Acho que ele não está tão santo mais. Porque eu não senti nada. Sabe? Davi era diferente. Ele não andava pelo que ele sentia. Ele andava pelo que ele acreditava. Tinha uma unção sobre rei, sobre ele. Tinha uma palavra dizendo que ele reinaria. Ele fala, Deus, a circunstância dentro da caverna, os soldados que vão ajudar ele é tudo bandido, tudo ladrão, tudo condenado, devedor. Ele fala, esse é meu exército, e eu vou ser rei. Ele fala, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que nunca se abalarão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra das mortes, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Prepara, Senhor, uma mesa diante dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Porque eu ando pelo que eu creio. Eu não ando pelo que eu sinto. Posso estar sentindo agonia aqui, irmão. Posso estar sentindo tristeza. Na prova, na luta, a gente pode sentir tudo isso, sim. É lícito você sentir. É lícito você sentir seu peito explodindo de dor, angústia. Fala, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, dessa maneira não dá. Eu tive dias quando eu trabalhei, eu fiquei 8 anos na prova, irmão, sendo massacrado todo dia. Teve um dia que eu cheguei para Deus, que armaram uma cilada tão grande para mim, que eu cheguei para Deus, eu falei, Senhor, eu só não aceito sair envergonhado daqui, com eles vencendo. Eu aguento qualquer coisa, mas eu não aceito que eles vençam. Dá-me.
Mas naquele dia eu dei um grito, que a agonia era grande. Mas eu falei, mas eu vou permanecer, eu vou ficar. Quando o Senhor não mandar eu sair, eu não saio. Porque eu sei que o Senhor me colocou nesse lugar. Sabe? Às vezes você vai passar luta aqui dentro. Você vai passar dificuldade aqui dentro. Às vezes é dentro da casa de Deus. Agora você tem que saber se Deus falou para você estar aqui. Se você tem essa convicção de que Deus te colocou aqui, irmão, não importa a circunstância. Não importa os problemas que estará vivendo, de relacionamento, ou o que for, ou uma palavra dura, ou uma correção injusta, eu permaneço, porque eu não vou viver pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Davi vivia pelo que ele acreditava. Ele abria a mão do seu sentimento, chorava. Você vai ver muitos salmos ele se lamentando. Vai ter salmo que ele fala, Senhor, mata todos os meus inimigos, não deixa um, Senhor, extermina eles. Mas ele não deixava de acreditar. Teve um momento que ele, Salmo 32, ele fala, tu me tiraste do lodaçal, tu foi a rocha que firmou meus pés no meio da lama. Mas ele está ali, ele sabe, ele passou por tudo que teve que passar, mas não mudou, porque ele acreditava. Então você quer passar de fase, irmão? Continua crendo, continua persistindo. Dificuldades vão vir. Tem daqueles que você deixou para trás e tem desses que estão vivendo essa fase com você. Muitos não acreditarão na hora que você começar a ser erguido para uma nova fase. Muitos não entenderão quando você começar a mudança de fase dentro da sua vida. E ela já está começando. Diga amém. Diga amém. 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 Quem crê que você está vivendo uma nova fase, irmão? Você está num processo de transformação e de mudança de fase. A mudança de postura sua, porque tem que ser retroceder nunca. Nem para tomar embalo. Retroceder jamais. Estou dentro e vou seguir firme. Sigo forte, sigo para a próxima fase. Então Davi e Jesus foram rejeitados por aqueles onde ele cresceu, por aqueles que não acreditavam nele, mas mesmo assim ele caminha. Agora vamos ver, Jesus sai dali e vai começar o seu ministério, junta 12, né? Aí pega a relação dos 12. Quantos irmãos tem de Jesus na relação dos 12? Oi? Quantos irmãos tinha ali? Nenhum. E aparece Tiago depois. Mas quando ele começa o ministério, não. Quando ele vai para o ministério, que ele vai para a vida pública, não levou nenhum parente com ele. Ainda quando foram atrás dele foi porque acharam que ele estava louco. E ele fala, não, essa eu não conheço, essa é minha mãe, meus irmãos não são esses aí não, são aqueles que creem no Deus que me enviou. Não levou parente. Estou falando para ninguém abandonar a família aqui, irmão. Eu estou dizendo que às vezes os mais próximos não são os que vão te apoiar na nova fase. Estou dizendo que a família não vai apoiar, mas eu estou dizendo que por vezes serão obstáculos para uma nova fase na sua vida. Principalmente quando eles não creem naquilo que você crê. Então, é um tempo novo. É um tempo que você vai explicar por olhos humanos, por vista humana. Você não dá para entender. Porque as coisas de Deus não são assim, não são explicáveis, não são lógicas, porque se não fosse, não tinha jeito. Né? O pessoal que viveu aqui com a gente sabe, o dia que nós largamos a igreja aqui ao lado. Dá para ir a pé daqui lá. Aqui do lado. Era a igreja embaixo, apartamento em cima, eu não pagava apartamento, não pagava nada. E aí era a igreja. E aí Deus manda a gente entregar aquele prédio e ficar sem prédio nenhum. Não tem lógica. Vai para Minacute. Eu falei, mas vou fazer o que em Minacute? Não tem nada lá. Aí eu fui lá, aluguei um apartamento em Minacute e continuei morando aqui.
Ficou lá, era vizinho agora do irmão, acho que era só para abençoar o prédio lá, para um monte de crente lá, né? Apartamento vizinho do irmão Washington agora. Ficamos lá com o apartamento vazio. O irmão morou, acompanhou o negócio. Não tinha nada. Depois entreguei a igreja, entreguei o apartamento, aí eu fui morar para lá depois de alguns meses, pagando o aluguel. De não pagar aluguel, comecei a pagar aluguel, porque Deus mandou eu ir. Eu tinha convicção que Ele mandou que eu fosse. Não tem lógica, sabe? Então, às vezes, aos olhos humanos, explicar: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer em Minacute? Eu falo: não sei, Deus mandou eu aqui. Aqui não tem lugar para alugar. Eu falo: não sei, estou procurando, Deus mandou eu vim para cá. É desse jeito. E aí, irmão, está querendo explicar por que você veio parar aqui? Não sei, espero a próxima fase que Deus explica. Que aí você vai descobrir só dando um passo. Você tem que acreditar que está no lugar que Deus mandou que você estivesse. Você está entendendo isso, irmão? Quando você tiver a convicção que você está no lugar que Deus te mandou, não importa. Eu sei que estou onde eu deveria estar. Eu sei que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. O resto, se você não entende, também nem eu. Mas eu estou fazendo. Porque isso é fé. Isso é fé. Quando você não contraria nenhum preceito de Deus. E Deus nos mandou. E aí as coisas foram acontecendo. Depois tem aí vira um outro testemunho. Mas todas as coisas foram assim. Às vezes não tem lógica aquilo que fazemos por Deus e para Deus. Amém? Quem aqui disse um dia: eis-me aqui, Senhor? Só eu? Só dois? Só dois? Ah, você disse também: eis-me aqui, Senhor? Então quando a gente diz eis-me aqui, é eis-me aqui. Aí não é só para o que você entende, é para o que você não entende. Paulo queria abrir igrejas na Ásia. E ele estava indo, não sei o que o Espírito fez. Ele só diz assim: e o Espírito resistiu a mim e não deixou passar. Paulo tem outro sujeito que teve fases na vida. Era matador, caçador de crente, estudioso, poliglota, formado quando um dos maiores religiosos da época. Ele era um cara extremamente religioso. E quando vem Jesus, muda a fase da vida dele. Ele de perseguidor passou a pregador. E aí ninguém entendia, ninguém aceitava ele. Ele saía para pregar e ninguém deixava ele pregar. Começaram a ter problema. Ele foi para a Arábia pregar, ficou 3 anos lá, saiu de lá enxotado, não dava nada certo. Porque às vezes tem vezes, irmão, que a gente está fazendo as coisas para Deus, mas não está fazendo aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. Paulo era tudo aquilo, homem escolhido por Deus, salvo pelo próprio Jesus. O evangelho que ensinou Paulo foi o próprio Jesus através de revelação, mas só que tinha um tempo de Deus para a vida de Paulo. Paulo foi para a Arábia, ficou 3 anos lá tomando cacetada. Voltou, foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém e começou a pregar lá. Ele falou: estudei aqui, me formei aqui, todo mundo me conhece, os grandão me conhecem, porque eu recebi a carta deles para perseguir os cristãos, e eu vou pregar aqui, em Jerusalém. Nenhum dos apóstolos queria conversar com ele, que ninguém acreditava nele. Até que convenceu que ele estava realmente pregando Cristo. Aí deixaram ele pregar, mas o próprio Deus tira Paulo de lá, que começou a dar perseguição e os caras queriam matar ele. Aí tiraram ele e mandaram ele para Tarso. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso, na geladeira? 14 anos. Atos 22 vai mostrar que Paulo reclamou disso. Ele começa a contar a história do que passou, que ele fala: eu formado, eu bem, Senhor. Ele fez uma oração assim com Deus, em Atos 22, dizendo: Senhor, eu estou pregando para os meus. Eu sei do que estou falando, e eu conheço a lei, conheço toda a lei, e estou pregando para os fariseus, eu sei o que pregar para eles. Deus fala: não, vou te usar para os gentios, para os estrangeiros. E tira ele e põe ele 14 anos. Tiraram ele de Jerusalém e mandaram para Tarso. Aí sabe o que a Bíblia diz no versículo seguinte? Quando Paulo sai: e a igreja prosperava e crescia, e o evangelho era proclamado em todas as nações. Que situação, né? Ele se achando o cara certo para pregar, tira ele dali e a igreja melhora. O maior evangelista que a Bíblia descreve,
o maior fundador de igreja, ele estava fora do templo. Não estava no templo de Deus. Era para ser usado não naquele momento. E aí tiram ele, a igreja cresce, a igreja para de ser perseguida, o evangelho se esparrama para todas as regiões. Já pensou, irmão? Quando tem muita gente que se acha, né? Que a mesma coisa que tirar eu daqui e falar, a igreja não cresce, eu vou para outro lugar. Aí eu saio, deixo substituto, a igreja boom. Aí abre 10 filiais, aí eu falo, meu Deus, que estou fazendo? Que eu sou eu, Senhor, o que está acontecendo? A culpa era minha. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Mais ou menos isso que acontece com as pessoas que não estão me dando oportunidade aqui, eu vou embora. Irmão, o que mais a gente quer é que a pessoa cresça. Eles conhecem meu coração. O que mais eu quero, o que eu mais desejo é que a pessoa exploda com seus talentos aqui. Eu quero mais que cada um né? Eu tenho problema com a turma aqui, que eu aperto e eles correm. Faz sabonete assim, eu aperto e escapa da mão, né? Que eu falo, não, mas o meu apertar é porque eu quero explorar o máximo do seu talento, do seu dom, da sua capacidade. E aí tem gente que vai lá, não estão dando oportunidade para mim, e vai embora. Porque o meu talento é maior do que isso aqui. Aqui essa igreja não comporta o meu talento. Rapaz, depois passa uma raiva que a igreja continua e vai crescendo, né? As pessoas saem falando mal e a igreja cresce. Já pensou? É mais ou menos desse jeito, né? As pessoas estão errando o seu tempo, estão errando a sua posição, estão errando a sua posição, o seu tempo no reino. Paulo aconteceu isso, falou, não, deixa eu aqui, que aqui eu arrebento. E a igreja começa a crescer, quando tiram ele. Mas, tudo isso para um preparativo para a nova fase. Depois de 14 anos pega ele e fala assim, vamos para umas viagens missionárias. Aí o homem começa a abrir igreja para tudo quanto é lugar, forma líder, se torna o maior escritor da Bíblia, se torna tudo. Porque para atingir a próxima fase, teve um tempo de deserto, teve um tempo de isolamento. Então, irmão, tem um tempo de preparo. O deserto é um tempo de ficarmos sem distrações. É um tempo de buscar Deus. A dificuldade está grande, ausência de resposta, silêncio, Deus não fala com você. Continue. Então agora é hora de acreditar. Agora é hora de largar a mão do que você sente e caminhar como Davi. Caminhar pelo que acredita. Caminhar pela promessa que você não consegue nem visualizar. Mas você sabe que ela está lá. Você sabe que ela está lá. O importante é você ter fé e continuar acreditando. Ela está lá. E eu vou continuar nessa caminhada. Porque para atingir a próxima fase, irmãos, nós vamos ter que crescer. Aprender a lidar com essas dificuldades. Deixar pessoas que nos atrapalham. Ligar, soltar, libertar pessoas que estão presas a nós. Caminharmos para a nossa fase, a nova fase. Exige tudo isso. Exige compreensão, entendimento e adaptação e preparação para a nova fase. Qual a próxima fase que você quer viver? Fico pensando assim, um profeta fala assim para uma pessoa, olha, você vai para as nações. A pessoa ficar falando, agora eu vou para as nações. Deus falou para mim que eu vou para as nações. Já está estudando inglês, irmão? Né? Quem vai para as nações precisa aprender a falar inglês. Pelo menos para não se perder nos aeroportos. Porque fé é isso. É você se preparar para a nova fase. Você vai pregar. O que você está fazendo? Comprar livro de homilética, hermenêutica. Treina, estuda. Você vai cantar para muitas pessoas. Você já tem o dom. Mas treina, busca, aprimora. Que a gente, quando chegar a janela da oportunidade, ela vem e passa, irmão. Você tem que, é que nem um trem, você tem que se jogar para dentro. Ela passa e você entra. Se ela passou, você perdeu, você vai. Aí eu não sei o tempo da próxima janela de oportunidades. Oportunidades são como janelas que passam assim, ó, como umas portas passando. Se ela apareceu, você tem que estar preparado para se jogar dentro. Eu lembro de eu muito jovem, acho que no meu primeiro emprego,
Era na National, meu primeiro emprego como maior, eu trabalhei na National do Brasil. E o meu gerente, ele falava assim: eu estudo muito economia, para investir muito dinheiro. Eu falei: mas o senhor tem tanto dinheiro assim? Não, eu não tenho, mas eu jogo na loteria. Ele falou: se um dia eu ganhar na loteria, eu já vou estar preparado para administrar o meu dinheiro. Ele tinha fé que um dia ele ia ganhar. E ele falava: mas agora não adianta eu ganhar e não estar preparado para ser rico. Eu quero ser um cara rico, mas preparado para ser rico. Só dinheiro não resolve. Falou: tá, por isso está cheio de gente aí que ganhou na loteria, hoje estão na miséria. Pior do que antes. Porque quando eles eram pobres, eles não deviam para ninguém. Depois que perdeu tudo, ainda ficou pobre e ficou devendo para todo mundo. E com o nome sujo na praça, né? Então, pessoas que não estavam preparados para a oportunidade quando ela chegou na vida deles. Então, por isso aqui, a gente tem escola, a gente quer preparar você para uma nova fase. Quer treinar você para a nova fase. Eu não sei quando ela vai chegar. Não é a escola que te capacita, que vai dizer você amanhã é pastor. Não, amanhã você vai ser um líder. A escola não forma líderes. A escola prepara você para ser um líder. Quem separa é Deus. Mas você estar preparado para ser é diferente do que você ser um líder despreparado. Então a gente quer que você se prepare. Ah, pastor, mas a igreja está tão pequena ainda, tem tão pouca gente. Eu falei: mas na hora que tiver gente, isso aqui vai estar tão lotado que vai precisar de todos os dons e talentos. E se você não estiver preparado, Deus vai trazer alguém pronto. Porque é assim que funciona. É assim que Ele faz. Então, quando chegar a sua oportunidade, esteja pronto, vivo para as novas fases que vamos viver. Diga amém. Amém. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje eu só queria trazer essa palavra de preparação para uma nova fase. Uma fase de sucesso, de vitória e de conquista. Sabe? Ativar você para entender aquilo que você está passando hoje. E que acabe em nome de Jesus. Que você supere. Eu não sei quem está passando por fase. Eu não sei quem está passando deserto. Mas que Deus falou em todas as áreas, por as áreas que as pessoas aqui estão necessitadas. Entender que são fases. Fases na sua vida. E que vão passar. Tem as fases das meninas pobres. Que um dia eu vou dar uma calça sem rasgar para ela. Mas amém. Um dia eu vou fazer uma oferta para o seu pai, para um dia ele comprar uma calça inteira para você. Esse negócio de calça faltando pedaço não dá certo, não. Eu vou dar dinheiro para ele para completar o que falta de pano aí. Amém? Não, brincadeira. Ai. Você é linda demais. Amém? 6:12. Pobre menina rica. Amém? Deus, Jesus te ama. Amém? Então, hoje tem Santa Ceia, né? Vamos ministrar a Santa Ceia, tá? Que Deus abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu não vou orar. Nós vamos fazer